No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E hoje a gente vai dedicar praticamente todo o espaço do programa para falar sobre essa questão que está chegando aí e preocupa a todos nós, de alguma forma, pela situação atual e pela situação futura que pode acontecer a partir das eleições. Vamos falar de eleições. São os destaques de hoje. TRE faz encontro com representantes de partidos políticos e de cartórios eleitorais. O objetivo é orientar sobre as novidades nas eleições deste ano. Uma delas é sobre doação de campanha. Reduziu-se pessoas jurídicas, ou seja, a maior parte da arrecadação que existia antes. E o eleitor está interessado nessa eleição? A gente não confia mais nos políticos, então, assim, pouco interessada. Mas nem todos perderam a esperança. Eu espero, sabe, que vai melhorar. E você, que opinião você tem sobre essa eleição? Que opinião você tem sobre os políticos? Mas particularmente sobre as eleições. O assunto de hoje vai ser eleições 2016, eleições municipais e particularmente aqui em Goiânia. Nós estamos recebendo, como a gente sempre faz em anos de eleições, a presença de um advogado com especialização em direito eleitoral, que inclusive nos assessora, nos orienta, nos informa para que a gente faça tudo de acordo com o que manda, né, essa legislação eleitoral que tem que ser obedecida à risca. Você tem alguma dúvida? Você pode mandar a sua pergunta para o advogado Diogo Crozara. Tudo bem, doutor Diogo? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar com você, Paulo. E dúvida não vai faltar esse ano, né? Com tanta mudança na legislação. Toda eleição é uma história, né? Toda eleição a gente tem marcos novos, leis novas e dessa vez, Paulo, vieram muitas normas novas que alteram tanto para partidos, candidatos, quanto também para o eleitor. É uma eleição nova, é um novo recomeço do processo eleitoral. Então, se você quer ficar bem informado sobre isso, se você é político e pretende ser candidato nessa eleição, a entrevista com o doutor Diogo vai ser muito útil. E se você não é político, mas é eleitor, de qualquer forma vai ser muito útil essa entrevista para você, porque você vai ficar melhor orientado sobre o que pode, o que não pode, enfim, sobre tudo que deve acontecer nessa eleição do ano de 2016. Você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 982003223. 982003223. Não se esqueça de colocar logo no início da mensagem o seu nome e onde você mora para que a gente possa identificá-lo, tá bem? Faça a pergunta que o doutor Diogo vai esclarecer a sua dúvida. Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, a gente já vai até o TRE. TRE que realizou, no dia de hoje, um encontro com representantes de partidos políticos e também de cartórios eleitorais para discutir e esclarecer dúvidas em relação à eleição deste ano. Veja como foi. O encontro no Tribunal Regional Eleitoral reuniu representantes de partidos políticos e dos cartórios eleitorais. O objetivo é discutir e esclarecer junto aos candidatos às eleições municipais as regras quanto a registro de candidaturas e prestação de conta das campanhas. Uma das mudanças diz respeito ao prazo menor para a campanha eleitoral, que neste ano começa no dia 16 de agosto. Outra alteração é que a partir de agora os partidos e coligações terão 24 horas para enviar a ata da convenção para o TRE. A intenção é coibir fraudes. O período para convenções eleitorais foi alterado. Então inicia no dia 20 de julho agora. Antes iniciava já no começo de julho, no dia 5. Agora foi alterado. O período de campanha, então, razão disso, reduziu bastante. Por quê? O período limite para que eles apresentem os registros de candidatura será dia 15 de agosto. Então a gente só tem esse período de 15 de agosto até o início de setembro para fazer a preparação, análise e julgamento de todos esses pedidos de registro de candidatura.
Em relação à prestação de contas, uma das principais mudanças diz respeito ao financiamento da campanha. A partir das eleições deste ano, os candidatos não poderão mais receber doações de empresas, só de pessoa física. Reduziu-se pessoas jurídicas, ou seja, a maior parte da arrecadação que existia antes. Hoje não tem pessoa jurídica mais. Com isso, a arrecadação vai ser menor e o gasto um pouco menor. Contudo, para o candidato, se aumentou muito com relação à publicidade dessas arrecadações e gastos. Ele vai ter que divulgar praticamente imediatamente após obter essa arrecadação na internet que houve essa arrecadação. Ou seja, se ele recebe determinado valor de uma determinada pessoa, imediatamente ele vai ter que dar publicidade para isso. O presidente estadual do Partido Social Liberal, PSL, que participou da reunião, disse que a campanha este ano será mais curta e que a população está menos tolerante com irregularidades. A intenção do TSE é transformar o processo mais transparente, mais competitivo. A própria população brasileira, ela está exausta de coisas que não sejam de acordo com a legislação. Doutor Diogo Crozara, o senhor que é especializado em direito eleitoral, né? O senhor, como um advogado que atua na área, para o senhor especificamente, também é difícil acompanhar tantas mudanças, como o senhor falou agora há pouco, todo ano de eleição tem mudança aqui, mudança ali, mudança lá. Se para o senhor e para quem atua nessa área já é difícil, imagine para o cidadão comum, para o eleitor e até para os próprios candidatos. Como acompanhar isso? Olha, Paulo, não é fácil. Não é fácil para ninguém acompanhar a série de alterações que nós temos na legislação eleitoral. E na Justiça Eleitoral ainda tem um fator. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, também se altera com uma facilidade enorme. Então não é só a lei que altera, é também a chamada jurisprudência, que é aquilo que o tribunal decide. Então a atualização tem que ser constante por parte de todos que operam Esse é o problema, área. né? O entendimento, porque cada juiz tem o seu próprio entendimento, né? O que um pensa não é a mesma coisa que o outro pensa. Não. Então a dificuldade que as pessoas têm em lidar com a legislação não é apenas de lê-la, né? Ler a legislação e falar, vou cumprir o que está escrito aqui, e de repente vem um outro juiz e fala, não é isso que você entendeu, não, é outra coisa. Além da legislação, nós temos a interpretação dessa legislação. E essa é que vai, de fato, decidir como é que vai ser a análise disso na eleição. E agora a gente tem um fator, são regras novas que ainda não foram interpretadas. Então nós podemos ter muitas mudanças ao longo do processo eleitoral. Dessas regras novas, qual o senhor destaca? Para a gente começar. O principal mote dessa campanha foi a alteração do perfil do próprio processo eleitoral. Nós temos um calendário eleitoral muito diferenciado. Até a eleição 2014 para governador, ou mesmo a eleição 2012 para prefeito, a gente tinha convenções sendo realizadas de 10 a 30 de junho e o registro de candidatura já em 5 de julho. No dia 6 de julho começava a campanha nas ruas. Nessa eleição, as convenções partidárias elas vão começar agora no dia 20 e vão até o dia 5 de agosto, com o registro de candidatura no dia 15 de agosto, último dia, para só depois disso começar a campanha. Então, antes a gente tinha uma propaganda que ia de 6 de julho até o primeiro domingo de outubro, quando se realiza o primeiro turno, e agora a gente vai ter de 16 de agosto até 2 de outubro, que é a data do primeiro turno das eleições desse ano. Encurtou muito, Paulo. Essa é uma diferença. E, para mim, só vai beneficiar aquele que já é conhecido. Aquele candidato que ainda não é conhecido do eleitorado, que o eleitorado não conhece. Então, ele vai ter mais dificuldade. E tendo mais dificuldade, sabe quem vai favorecer? Aquele que é candidato à reeleição, aquele que já foi eleito alguma vez, diminuindo aquilo que justamente nós eleitores queremos, que é a renovação na política. Aquele que já, inclusive, pode até nem ter sido eleito, mas já disputou outras eleições e por conta disso já ficou conhecido. As pesquisas de hoje, que a gente está no dia a dia vendo, elas não analisam muito quem tem mais potencial de voto, quem tem voto ali diz, não, eu vou votar naquele, e sim a quantidade de conhecimento. Por enquanto, nós estamos ainda num período que vale mais a pessoa ser conhecida do que ela estar bem avaliada. As duas coisas se casando é o perfeito, mas o importante nesse momento é que ela seja muito conhecida. E com um período mais curto de propaganda, agora nós não temos mais seu programa sendo interrompido aqui para poder exibir aquele bloco enorme de propaganda de até 50 minutos. Agora os blocos vão ser só em 35 dias e não mais em 45 como antes. Não mais em 50 minutos, mas apenas em 10 minutos, não mais para vereador, apenas para prefeito. O restante, nós teremos inserções ao longo da programação. Para os vereadores vão restar as pílulas. Só as pílulas. E para os prefeitos, os blocos de 10 minutos às 8h30
e à 13h. Você, telespectador, acha que é pouco tempo ou é muito tempo para você conhecer os candidatos, né, que vão disputar a prefeitura da sua cidade? Ligue para nós, nosso programa é ao vivo, nosso WhatsApp 982003223, 982003223. O que é que você acha dessas mudanças que acontecem nessa eleição deste ano? Será que essas mudanças... Vamos fazer o seguinte, doutor Diogo, vamos misturar aqui a teoria, a lei, com a prática? Vamos até as ruas? O senhor falou sobre mudanças nessa legislação eleitoral. Será que elas trarão, por exemplo, mais segurança? Diminuirão corrupção? Diminuirão, enfim, Caixa 2? Nós vamos até as ruas para ouvir a população. Veja o que ela diz. Acabar com a corrupção nas campanhas eleitorais é um desafio, mas mudanças na lei pode ser um início, na opinião desse eleitor. Eu acho que é um começo, né? É a iniciativa nossa. Agora, nessas próximas eleições, nós temos que saber escolher, né? Mas acho que foi uma iniciativa. Só que para a maioria dos eleitores entrevistados, sempre haverá um jeitinho de burlar a lei para garantir vantagem. Se realmente averiguar, se for atrás e punir, se não, se continuar as leis do mesmo jeito, não vai continuar da mesma forma. O Brasil, quer dizer, os políticos estão tudo mal acostumados, que eles capazes de burlar essa lei e continua na mesma safadez de sempre. Vai não acaba não, isso aí pode ter certeza que não acaba não. Eles vão continuar? Vão continuar do jeito que é. A política é corrupta mesmo, por natureza. Então sempre vai dar um jeitinho. Vai continuar tudo do mesmo jeito, acabando tudo em pizza, né? Já dá para escolher o sabor, doutor Diogo? Olha, essa eleição ela vem atrapalhar muito essas questões de corrupção que a gente teve nas eleições de 2012 e 2014 especialmente. O principal mote para poder alterar essa realidade é a regra que limita o quanto cada um vai poder gastar. Nós temos pela primeira vez um limite no quantitativo de que vai poder ser gasto. E esse ano a eleição de prefeito ela é 70% daquilo que mais se gastou na eleição de 2012. Então, em Goiânia, por volta de 4 milhões de reais e em algumas cidades muito menos que isso. Então, pegou-se a prestação de contas das eleições de 2012, tirou 70% daquele maior gasto e aquilo que agora vai poder se gastar na eleição de 2016. Em algumas cidades nós temos distorções. Em Anápolis, por exemplo, Paulo, nós tivemos na eleição de 2012 poucos gastos, porque o Antônio Gomide era candidato à reeleição. Então gastou pouco para ganhar a eleição. Anápolis, por exemplo, se poderá gastar cerca de 400 mil reais para a campanha de prefeito toda. Ao passo que cidades, por exemplo, como Cristalina... Neste ano? Neste ano. Tá, tem um limite de gasto. Anápolis, então, isso se deve ao fato de que o atual prefeito, sendo candidato à reeleição, teria a mesma exposição que teve Gomide, é isso? Não, eu estou dizendo o seguinte, como em 2012 os gastos declarados pelo prefeito Antônio Gomide foram baixos, por conta que ele vinha de uma reeleição, travou isso agora, como de 2016 é 70% daquilo que foi gasto em 2012, diminui a quantidade de gasto. E em Lusiânia, por exemplo, em Anápolis, 400 mil reais. Em Cristalina, muito menor, 1.800.000 reais. Houve claramente uma distorção. Esse é o primeiro ponto para diminuir essa questão da corrupção. Um segundo ponto... o gasto de uma campanha ficou condicionado à anterior. À anterior, 70% do maior gasto na campanha anterior. E o segundo ponto é a proibição de doação por parte de pessoas jurídicas. Até 2014, e isso é o pano de fundo de mensalões, petrolões e outros escândalos recentes, eram feitos através do financiamento por parte de empresas que não financiavam campanhas, eles emprestavam. Entregavam uma doação na campanha e depois cobravam a fatura do poder público. Aliás, cobrava primeiro, né? Essa era a realidade. Agora não. Agora essa situação mudou. Nós não teremos mais possibilidade de contribuição de pessoas jurídicas, apenas de pessoas físicas. Essa talvez seja a maior contribuição que a lei vai trazer para as nossas eleições. Mas isso vai acabar com o Caixa 2? Não, isso não significa o fim do Caixa 2. Ao contrário, eu estou muito preocupado com o Caixa 2 nas eleições de 2016. E esse Caixa 2, por conta da limitação de gasto, ele pode acontecer e, aliás, muitos especialistas têm reiterado que o Caixa 2 é algo que deve acontecer de forma muito presente nessa eleição de 2016. E fiscalização? Aí caberá aos partidos, ao Ministério Público e à própria Justiça Eleitoral realizar essa fiscalização. Nós não teremos praticamente mais sigilo bancário dos candidatos nessa eleição. Essa vai ser uma vantagem. A possibilidade de quebra de sigilo ela é muito real. Com uma fiscalização séria
E com dados claros de onde está tendo caixa 2, muitas campanhas vão naufragar quem fizer caixa 2 nessa eleição. Até porque os próprios partidos, um fiscaliza o outro, não é isso? Essa é a principal fiscalização. Não dá para o Ministério Público, que, por exemplo, em uma cidade como Goiânia, vai contar com 10 promotores apenas para fiscalizar toda a eleição de Goiânia. Em algumas cidades grandes do estado, cito, por exemplo, Catalão, uma cidade grande, ele vai estar com um promotor eleitoral para fiscalizar toda a eleição. É muito pouco. Então, nós teremos que ter partidos e candidatos fiscalizando um ao outro e denunciando. Eles também têm legitimidade para isso. Catalão tem quantos habitantes? Catalão, ela está com 65 mil eleitores para a eleição. Um promotor. Apenas um promotor. E Goiânia? Goiânia, com os dados fechados agora, nós teremos 957 mil eleitores na eleição de Goiânia e 10 promotores. A proporção acaba sendo ali um promotor para cada grupo de 80, 90 mil eleitores. E um juiz eleitoral para esse mesmo grupo. É insuficiente para poder ter uma fiscalização efetiva. Por isso que é necessário que partidos, coligações e a comunidade contribuam com essa fiscalização. O senhor defende que a justiça eleitoral deixe de ser uma justiça emprestada? Ou seja, muitos juízes que atuam na área eleitoral, no restante do tempo, fora das eleições, atuam em outras áreas. Somente nas eleições é que eles passam a atuar na justiça eleitoral. O senhor é a favor de que isso continue ou de que a justiça eleitoral seja reforçada, enfim, que tenham um grupo próprio? Bom, ela já tem hoje uma equipe de servidores da justiça eleitoral que já é um quadro próprio. Apenas os juízes e os promotores eleitorais são emprestados da Justiça Estadual. Emprestados entre aspas, porque é isso que prevê a norma. O que precisa? Valorizar os servidores, aumentar a quantidade de servidores da Justiça Eleitoral. Isso seria fundamental. Os juízes, eles têm uma participação ativa no processo eleitoral, mas do jeito que está, ainda não é necessário se pensar em uma justiça só para aquilo. Talvez fortalecer os servidores, remunerar melhor, gerar melhores condições de trabalho, seja a solução. Tá bem, vamos lá registrando a opinião de telespectadores. Nosso WhatsApp 982003223, 982003223. Coloque sempre seu nome no início da mensagem e onde você mora também. Matheus, acha que é tempo demais? O senhor falou agora há pouco sobre os 10 minutos, né, que serão dedicados à propaganda dos candidatos a prefeito, mas ele acha que é tempo demais, né, porque muita gente teve chance de fazer alguma coisa e não fez nada. E ele cita aqui o caso da região leste de Goiânia, Vila Pedroso, Recanto das Minas Gerais e outros também. Quer dizer, o que significa que nem sempre a exposição é um bom aval para se conseguir o voto. Paulo, uma coisa que está me preocupando para essa eleição 2016 é justamente isso aí. A população não quer saber da classe política. A população hoje, as entrevistas que nós vimos agora há pouco mostram isso de forma clara. Nós estamos totalmente, os políticos estão desacreditados e nós estamos desacreditando a classe política. Esse é um problema. Se nós continuarmos assim, nós partiremos para uma anarquia. O Estado precisa dos políticos. Nós precisamos de melhores políticos e a oportunidade de mudar é agora. Mas a gente sempre pensa que a hora é agora e nunca vem, né, doutor Diogo? Concordo plenamente, Paulo, mas não dá. Se a gente for partir de Brasília para cá, quer dizer... Mas é esse o regime. O Congresso, né? Não, sim, mas é esse o regime. Sim, é o regime. Esse é o regime democrático. Para alterar só tem um jeito, votando. Eles estão lá por quê? Ninguém está lá nomeado, ninguém está lá posto. Eles estão lá eleitos. O senhor vai dizer que todos os votos que o senhor depositou na urna durante toda a sua vida, o senhor ficou satisfeito com o resultado de quem o senhor elegeu? Não, jamais, jamais. Então. Jamais, isso não é possível, mas a gente... E o senhor é uma pessoa esclarecida. Não, jamais, não dá. Agora, que os políticos estão realmente fazendo, o que eu não concordo, e eu acho que nós temos que mudar, é esquecer da política. Esse sentimento de repulsa da política que está preocupando. Concordo com o senhor, eu tenho dito isso há muito e muito tempo, né? Você acha ruim, por exemplo, o horário político às vezes coincide com o nosso programa, e eu digo sempre o seguinte, assista porque você tem que procurar saber um pouco mais. Hoje tem o Google, que ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais sobre cada político. Pesquise no Google, antes de você ir às urnas, pesquise a vida daquele político, pesquise no Google, ouça amigos, ouça vizinhos, para que você
tente, pelo menos, né, votar de uma forma que depois não te contrarie, não deixe você decepcionado. Decepcionado está aqui, telespectador Francisco, do setor Santo Hilário, dizendo o seguinte, eu mostrei antes, tive cuidado de mostrar para o doutor Diogo, para saber, isso aqui pode, né? Pode, Arnaldo, né? Como diz o Galvão, é porque a gente tem que tomar muito cuidado, mas ele disse que não tem problema nenhum, vou ler. O Francisco pergunta o seguinte, será que vai ter um prefeito pior do que esse na próxima eleição? Será? O senhor responderia isso? Não, o que a gente como tem que cidadão? responder é o seguinte, como cidadão, é óbvio que a gente quer o melhor para a cidade, a gente quer o melhor para Goiânia sempre. A grande dificuldade é que o nosso telespectador, que agora há pouco falou, 10 minutos é muito. Se a gente tiver 7, 8 candidatos a prefeito, vai ficar 1 minuto para cada um. Dá para conhecer isso? Dá para conhecer o prefeito? Aí a gente muitas vezes pode votar enganado. Fala-se que são 10 candidatos, né? Já pensou? Aí seria quase, praticamente, uns com 30 segundos. Dá para se conhecer um candidato em 30 segundos por dia? O que é que está errado? A legislação que permite a utilização de um espaço pequeno ou essa proliferação de candidaturas que algumas a gente sabe que não tem, né? Estão ali só para aparecer, para depois tentar uma outra situação. Exato. Olha, Paulo, as duas coisas estão erradas. A gente vai passar esse ano e todo mundo vai ver a eleição dos Estados Unidos, que em novembro é a eleição presidencial. Lá se debate mesmo, se destrói a imagem do candidato, se constrói a imagem do candidato durante 1 ano e meio. Eu acho que esse modelo talvez seja mais interessante. Se debater, se ouvir o candidato, e não esse. Com 30 segundos, com 40 segundos, um candidato a prefeito não vai mostrar absolutamente nada. Nós vamos levar um candidato, vamos votar num candidato, podendo estar sendo enganado. Vamos lá, para encerrar o bloco, o Paulo Antônio, do bairro Goiás, mandou o seguinte desabafo, né? Para nós que trabalhamos com propaganda volante, ou seja, aqueles carros de som, vai ser péssimo, né? Porque vamos trabalhar só 1 mês na campanha, ao invés de 3 meses. Essa é uma realidade, mas aproveitando o gancho, Paulo, os carros de som, eles estão normais, não foram proibidos. Muita gente está falando, não, os carros de som foram proibidos. Não, eles podem, a partir do dia 16 de agosto, circular pelas ruas da capital, pela manhã, a partir das 8 da manhã e até as 22 horas do dia 1º de outubro, véspera da eleição. Os carros de som estão liberados, assim como os comícios, as reuniões, a panfletagem, as caminhadas, as carreatas, todas liberadas de forma normal. O Paulo Antônio, então, vai poder trabalhar a partir de 16 de agosto. Agosto, setembro, outubro, 2 meses e meio. 1 mês e meio, né? Não, porque é de 16 de agosto a 2 de outubro. Ele tem razão, era 90 dias, caiu para 45. Ele vai trabalhar menos, mas vai ser permitido o trabalho dele. Alguns, por exemplo, não vão poder trabalhar nessa eleição. Aqueles que faziam outdoors, aquelas coisas, não vão ter. O telemarketing também a gente não vai ter nessa eleição. Que bom. Não vai poder mais ser telemarketing. Que bom. Agora, o outdoor inclui, inclusive, aqueles cartazes. Os cavaletes nas ruas também não podem mais. Não? Aqueles que sujavam os canteiros da cidade estão proibidos, Paulo. Agora só pode nas casas até meio metro quadrado, coisa pequena. Você tem uma pergunta para o doutor Diogo? Aproveite para esclarecer a sua dúvida. Nosso WhatsApp 982003223. 982003223. Coloque o seu nome logo no início da mensagem, tá bem? A gente vai para o intervalo e já volta. Tudo bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo um advogado com especialização em Direito Eleitoral, Diogo Crozara. E claro, ele vem para responder a perguntas do telespectador através do nosso WhatsApp 982003223 e minhas também, né? Nossas, né? Eu digo de uma forma geral da imprensa, porque a imprensa fica literalmente imprensada nessa época, né, doutor Diogo? Paulo, a eleição ela está ficando um conjunto de regras terrível. Se faz regra, e isso está fazendo com que a população se afaste. Eu estou muito preocupado e tenho uma preocupação grande. E a própria imprensa, né? Porque a imprensa está deixando de cobrir com medo de fazer a cobertura, porque não sabe se ela pode ou não fazer aquela cobertura daquela forma. E com isso, essa notícia não chega para a população. E a população fica afastada do processo eleitoral. Isso só está gerando vantagem, gente, para quem tem aquele que vai lá, compra o voto, aquele que tem um curral eleitoral, aquele que tem lá a sua igreja para poder pedir voto, que faz da igreja um comício. Aliás, Paulo, cuidado, o Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público Estadual, e muita gente está fiscalizando essa história de comício na igreja. É vedado qualquer tipo de propaganda em templos religiosos. Não é permitido o candidato fazer discurso, pedir voto e muito menos o pastor fazer isso. Isso é crime eleitoral. E é necessário que a população tenha consciência de que esse fato é proibido.
Tá. Em relação à imprensa, particularmente em relação à televisão, porque é uma concessão, tanto quanto o rádio é, diferentemente do jornal impresso, né, que não tem essas limitações, para a imprensa, por exemplo, a partir de que momento, por exemplo, se eu trouxer o candidato A, eu vou ter que trazer o B, o C, o D, o E e todos os outros? O tratamento igualitário é necessário assim que realizadas as convenções. Encerrado o prazo de convenção, é necessário o tratamento igualitário em todos os veículos. A partir de 5 de agosto, é necessário que tenha esse tratamento igualitário respeitados, inclusive as regras para a realização de debate. Isso vale para a TV, vale para o rádio, só não vale para o jornal. Os jornais, ele tem liberdade, inclusive, de expressar uma opinião favorável ao candidato A ou candidato B, porque não são meios de comunicação social. Aí não são concessões. Advindos de concessões. Concessões. Vamos lá. Hugo Leonardo, boa noite. Boa noite, Hugo. Hugo sempre participando do programa, e ele tem a seguinte observação, doutor Diogo. Infelizmente, espero o mais do mesmo. Haja vista que no reboco eleitoral, ou seja, a pretendida reforma, né, do ano passado, a principal mudança que deveria ter tido era o fim da picaretagem eleitoral. Ele botou entre aspas aqui, também conhecido como coeficiente eleitoral. Não acabou. O voto distrital deveria ter sido a grande alteração para tentarmos mudar as figuras parlamentares saturadas, mas com essa regra ficará difícil. Os partidos ainda são os donos do jogo e com certeza os que estão aí ficarão, por mais que a população queira mudar, infelizmente. A reforma que foi feita no ano passado, você tem toda a razão, ela serviu apenas para atrapalhar o eleitor, diminuindo o tempo, diminuindo a possibilidade do eleitor participar da própria eleição. Isso é um problema. O principal, como o voto distrital misto, que é aquele que eu defendo, eu sou a favor do voto distrital misto, ele não foi objeto. Por quê? Porque não interessa para quem faz a lei. Que coisa, né? Deixa eu pedir ao telespectador aqui, quando mandar a mensagem, fica difícil, né? Tem alguns que mandam a mensagem de voz, né? Fica difícil a gente parar para ouvir e lembrar depois o que o telespectador diz para reproduzir fielmente. Então, faça o seu textinho curto, direto, objetivo, para que a gente possa registrar a sua opinião através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. O senhor falou sobre o desinteresse das pessoas, é uma das perguntas que a gente fez nas ruas também ao goianiense. As pessoas estão pouco ou muito ou nada interessadas nessas eleições. Vamos ouvir as respostas. Nem um pouco. Mas por que com essa roubalheira aí, né, minha filha? A gente decepcionou demais, né? Então, eu nem penso em votar. Não tô esperando muita coisa não, viu? Porque do jeito que tá, as coisas tá cada vez piorando mais, né? Então, não tô esperando muita coisa não. Tá tão confuso. A gente gostaria que tivesse um resultado bem bom, né? Mas pelo jeito, a gente fica muito assim confuso, dá vontade de nem votar. A política perdeu o rumo, né? Eu não sei se vai chegar ao ponto de voltar ao normal de novo, mas parece que o rumo perdeu o rumo. Eu não espero nada de eleição mais. Eu tô com 43 anos, eu nunca votei na minha vida. Aqui eu acho que eu já nasci revoltado com política, porque promete e não faz nada. Gostei do desabafo do rapaz aí, né? Acho que nasceu já revoltado com a política. Cuidado aí, hein, grande? Você não tira passaporte, você não faz um bocado de coisa, né? Mesmo que justifique, existe um limite para a justificação? Não, para a justificativa não existe, você pode justificar quantas vezes quiser, mas essa obrigação de votar, a gente tem o dever do voto. E se abster, ou votar em branco, ou votar nulo, é só incentivar aquele político ruim, gente. A gente precisa... Eu insisto nisso, Paulo. Eu não consigo, pode me chamar de um eterno deslumbrado com relação a essa questão política. Se não houver participação, não há mudança. Isso é fundamental. E nós temos, de novo, o voto é obrigatório, 2 de outubro, todo mundo na urna. Nem está parecendo que nós vamos ter eleição, né? Daqui a pouco mais de 80 dias, nós temos uma eleição que vai eleger todos os prefeitos dos 246 municípios goianos e os vereadores de todos esses municípios. E a propaganda só vai começar depois da Olimpíada, que vai encerrar em 21 de agosto. Então, essa data de 15 de agosto ela é meio bobagem, porque vai ter a Olimpíada. E ainda teremos, depois disso, na semana seguinte, a votação final do processo de cassação da presidente Dilma no Senado. Então, nós temos 2 semanas que a eleição ainda não vai começar a rodar. Ela vai começar de verdade no comecinho de setembro, ou seja, faltarão 30 dias.
Vamos lá, Walter Ferreira, residencial Lírios do Campo, aqui de Goiânia, dizendo o seguinte: boa noite. Doutor Diogo, a ficha limpa vai funcionar para todos os candidatos? E aí a gente já tem um VT, Saulo, logo em seguida. E por que os parlamentares que nos roubaram e foram presos não devolvem a importância elevada? Uma curiosidade que eu tenho também. Bom, com relação à ficha limpa, essa de fato vai ser a primeira eleição em que a lei da ficha limpa vai valer de verdade. Ela já foi aplicada em 2012, em 2014, mas a eleição municipal, com a interpretação que a gente vai ter mais dura, essa vai ser a primeira vez. Nós temos reiteradas condenações por improbidade, e essa Operação Lava Jato está aí para mostrar como se faz para devolver dinheiro. Essa vai ser uma eleição em que muita gente que historicamente foi candidato vai ser barrado pela justiça. Vamos sair da lei, do papel, para as ruas, né, para saber a opinião da população. Essa lei da ficha limpa está sendo cumprida, como disse o doutor Diogo, desde a eleição de 2012. Está sendo cumprida? Vai ser cumprida esse ano? Vamos ver o que as pessoas têm a dizer. A lei da ficha limpa é de 2010 e foi criada por meio de uma iniciativa popular. Ela contou com 1.300.000 assinaturas de cidadãos de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O problema é que, na opinião de pessoas entrevistadas, a lei nunca foi cumprida. De jeito nenhum, nunca foi cumprida. Eu penso que não foi cumprida não, porque com tanta coisa que tem feito aí e eles não têm feito nada, o político simplesmente rouba e não é punido. Ficha limpa aqui, é muito difícil de falar de política, né? Então às vezes a gente sai muito escândalo na televisão, mas cadê o dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? Cadê a explicação para onde está indo o dinheiro? Então eu acho que os políticos hoje no Brasil não tem nenhum ficha limpa não. Tem o projeto, mas na hora de executar está faltando ainda mais rigor, sabe? Tem muito político ficha suja lá? Eu creio que sim. Eu creio que deveria ter mais apuração. Na opinião do senhor, a lei de ficha limpa está sendo cumprida aqui no Brasil? De forma nenhuma. Infelizmente não. Devia, né? Já que a lei existe. Aliás, o Brasil é campeão de ter lei que ninguém cumpre. Doutor Diogo, o senhor próprio já disse que essa lei não foi aplicada como deveria. Que expectativa o senhor tem? De alguma forma o senhor já disse, mas bem rapidamente, e eu até proponho ao senhor agora um ping-pong a partir de agora para atender muitas perguntas. Expectativa sua como cidadão, nessa eleição, essa lei vai ser obedecida? Olha, Paulo, desde 2012 a gente tem o início da aplicação de forma mais dura dessa lei. Nesse ano nós teremos sim, podem esperar, pode anotar aí, Paulo, nós temos 246 municípios no estado. Eu acredito que cerca de 10%, para não dizer mais de 10% desses municípios, terão os prefeitos eleitos cassados, justamente pela aplicação de dispositivos da lei da ficha limpa e dispositivos da lei eleitoral. Não contem com a aplicação branda da lei da ficha limpa nem da lei eleitoral. O problema são os recursos, né? Os inúmeros recursos, né? Não, na Justiça Eleitoral também tive uma alteração muito importante sobre isso. Diminuiu a possibilidade de recurso e ela é muito célere. Eu acho que nós teremos boas novidades para contar no final desse pleito. Sobre essa celeridade da Justiça Eleitoral, e eu volto naquele primeiro VT que a gente conferiu na abertura do programa, o que é que o senhor espera, por exemplo, sobre julgamento de processos dentro da Justiça Eleitoral e particularmente em relação à apreciação do pedido de registro de candidatura. Olha, pelo calendário eleitoral, todos os processos vão ter que estar julgados até 12 de setembro. Ou seja, bem antes do pleito a gente já sabe quem vai poder, quem não vai poder. Vão ser céleres sim, e isso a Justiça Eleitoral em Goiás está preparada para fazer. Vamos lá, ping-pong. Pedro pergunta, já pode fazer propaganda em local fechado? Até quando pode, desde quando não pode, enfim. Bom, propaganda visando o voto do eleitor a partir de 16 de agosto. Por enquanto, podem ser feitas reuniões, os partidos podem se organizar, a chamada pré-campanha. Essa está bem liberada, pode inclusive dizer que é pré-candidato, mas a propaganda, aquela voltada ao eleitor com pedido de voto para o eleitor, apenas em 16 de agosto. É possível sim fazer reunião em ambiente fechado. Vamos lá, boa noite. Meu nome é Rosângela, mora em Aparecida de Goiânia. Na minha opinião, poderia causar uma mudança na política se muita gente anulasse o voto, pois se alcançar metade dos votos,
Deixa eu pedir aqui, tem telespectador, né, que resolve ligar. Eu não tenho como atender ligação durante o programa, tá bem? Tem que recusar. E mande o seu texto, tá? Até como todo mundo faz, vamos fazer todo mundo igual. Tem que ter isonomia também claro. nesse aspecto, não é isso? Pois se alcançar metade dos votos, faz-se obrigatória uma nova eleição com outros candidatos. É isso mesmo? Não é assim, viu, Rosângela? Não tem isso, não. Para fins de apuração da eleição é a quantidade de votos válidos. Se você anular seu voto, mas for um lá votar, está eleito. Não vale todos os votos. Essa história é uma que a gente chama de lenda eleitoral. Não tem essa história de 50% mais um dos votos são nulos, não. A Justiça Eleitoral, tendo votos válidos, eles vão ser dados àquele que tiver a maior quantidade, qualquer que seja a quantidade. Se tiver 3 votos válidos... E o resto tudo nulo, vai contar os válidos. Para apuração só vale votos válidos. Nelton Torres, boa noite, Paulo, boa noite, Nelton. Acho que o correto é aumentar o tempo de TV e diminuir as panfletagens e tudo que venha a poluir nossa cidade. Para poluir, a gente teve algumas alterações. Os cavaletes, como a gente disse, era algo complicado, que poluía. A panfletagem, ela está liberada, as bandeiras estão liberadas e o horário, como eu disse, na TV diminuído para 35 dias, só 10 minutos no bloco, apenas para prefeito e o restante inserções ao longo da sua programação normal. Alessandro Pac das Amendoeiras. Paulo, os políticos deveriam ser obrigados a cumprir as suas promessas de campanha sob pena de ficarem inelegíveis na próxima eleição. A gente caminha para isso nessa eleição. Os candidatos a prefeito, no registro de candidatura agora, vão precisar entregar as suas propostas, as suas plataformas. E já caminha no sentido de que essas plataformas, que por enquanto ainda tem apenas um cunho didático, um orientativo, para o eleitor ver o que aquele candidato está propondo, no futuro ela pode sim ganhar um caráter de obrigatoriedade. Isso já está sendo pensado, é uma coisa que vem sendo amadurecida para os próximos pleitos. Telespectador Carlos José do Jardim América. Paulo, pergunte aí para o doutor Diogo se o nosso sistema de votação é tão eficiente, por que nenhum país do mundo adota? Por que os Estados Unidos até hoje adotam um sistema de cédulas eleitorais? Será que realmente não há falcatruas no resultado final? Vendo certos políticos que são eleitos, fico na dúvida se realmente o eleitor votou nele ou se foi a urna que o colocou. Só lembrando que até o sistema da NASA já foi invadido por hackers. Tem hora que dá mesmo essa vontade. Está que esse cara foi eleito mesmo, é brincadeira. Não, mas até hoje, duas coisas aí. O sistema eletrônico brasileiro, ele já foi testado e auditado inúmeras vezes e não foi encontrada ainda nenhuma falha capaz de comprometer a rigidez do sistema. E ele já vem sendo replicado em vários países, inclusive países vizinhos que têm utilizado o módulo eletrônico de votação. Países confiáveis, eu diria? Não, sim, alguns países europeus, inclusive a Suécia agora passou a adotar o mesmo sistema nosso. Alguns outros países também têm o mesmo sistema de votação. Paulo, eu não consigo desconfiar do nosso sistema de votação. Não? A gente que trabalha nele dia após dia e vê as auditorias, a forma que é feita, não tem nenhum elemento técnico para chegar a uma conclusão diferente. Bem, tem muitas perguntas e a gente já havia combinado isso com o doutor Diogo, que é exemplo da eleição anterior, né? Eu vou fazer o convite para que o senhor venha mais vezes, né, para atender a tantas perguntas e perguntas interessantes do telespectador. Não, com certeza. A gente vai estar aqui durante até o final do pleito eleitoral para poder conversar com o telespectador do seu programa. E o doutor Diogo sempre em contato comigo, eu em contato com ele também, para que a gente faça o nosso trabalho sempre dentro dos rigores da lei. Para encerrar esse bloco, pergunta que vem da Marise Martins, querendo saber a abertura de comitês. Será a partir de quando? Ela mora no centro de Goiânia. Bom, a abertura dos comitês no início da propaganda em 16 de agosto. Os comitês esse ano têm uma novidade. Os comitês centrais, chamados comitês centrais, poderão ter grandes amplitudes de propaganda. Os menores, os outros comitês acessórios, só pode ter um comitê central, vão ter pequenas amplitudes. E todos precisam estar declarados na prestação de contas e só podem ser abertos a partir de 16 de agosto. Tá bem, vamos para o intervalo, você pode continuar mandando a sua pergunta, 982-003223 é o nosso WhatsApp, 982-003223. A gente volta rapidinho.
Tudo bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o doutor Diogo Crosara, advogado com especialização em direito eleitoral. Doutor Diogo vai voltar em outras ocasiões para a gente ir atendendo a tantas perguntas que vêm por parte do telespectador. Eu mudo um pouco o assunto, mas assunto que passa, porque tudo, como eu costumo dizer, doutor Diogo, tudo passa pela política. Na verdade, eu costumo citar o copo da água. A água que está aqui nesse copo passou por um processo político. Claro. Né? Existe a política por trás de tudo na nossa vida. E aí a gente insiste naquela questão, não deixe de se interessar por política e para ficar apenas criticando os políticos, porque se você não se interessar, eles vão se interessar, esses que vocês criticam, e ocupar um lugar que depois vão, esse cargo que vai trazer problema para as pessoas. Então, ocupe você esse lugar, entre na política para mudar isso que está aí. Vamos falar de uma situação difícil de acreditar, que foi a operação do Novo Cangaço, né? Que coisa, Goiás se tornou o paraíso do chamado crime do Novo Cangaço. E nem cemitérios mais eles estão respeitando. O cemitério Jardim das Palmeiras teve hoje um caixa eletrônico arrombado, explodido, destruído pelos bandidos. Veja como foi. A explosão destruiu o caixa eletrônico do Banco do Brasil e a sala de administração do cemitério Jardim das Palmeiras, no setor Fama, em Goiânia. Encapuzados, os 5 homens chegaram pouco antes das 2h30 da madrugada, quando renderam o vigilante do cemitério e instalaram os explosivos. O caixa eletrônico que estava nesta parede ficou completamente destruído e parte dele foi lançada a alguns metros de distância aqui na recepção do cemitério. O teto da sala de administração, que ficava em frente ao caixa eletrônico, não resistiu ao impacto da explosão e veio abaixo. Toda a ação dos bandidos durou menos de 3 minutos e ela foi registrada pelas câmeras de segurança do cemitério, que agora estão sendo analisadas pela Polícia Civil. As imagens das câmeras de segurança mostram a explosão, que poderia ter sido fatal para 2 funcionárias que se esconderam dos assaltantes na sala de administração. Eles renderam 2 dos nossos funcionários sem nenhum abuso de força, colocaram dentro do escritório da administração dentro do cemitério e em poucos minutos explodiram o caixa e evadiram do local. Os funcionários sofreram ferimentos, como é que está a situação deles? A condição física deles é perfeita, todos foram entrevistados e liberados. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil e os velórios estão temporariamente suspensos no cemitério Jardim das Palmeiras. O cemitério em si, as atividades de sepultamento, provavelmente a gente retorna em algumas horas. As atividades de velório, eu vou aguardar um posicionamento do Corpo de Bombeiros. A Fama tem 70 anos de história e a gente nunca tinha passado por um evento parecido. Isso vai ter que ser melhor estudado ou talvez removido o caixa eletrônico. Que coisa, né? Essa situação que você viu aí foi pela parte da manhã. Na parte da tarde, os velórios foram feitos em salas improvisadas e os destroços desse local foram recolhidos e só ficou a base do caixa eletrônico. Amanhã deve-se iniciar a obra de reconstrução dessas salas destruídas pela explosão. Fazer o quê, doutor Diogo? É uma ação política que tem que resolver essa questão. Está faltando essa ação política por parte do governo? Olha, Paulo, é uma situação preocupante. Essa questão do Novo Cangaço, eu até não sou muito a favor do uso dessa terminologia, não é um privilégio de Goiás. Quando a gente olha jornais de outros estados, tem acontecido, porque o bandido entende que é muito mais simples roubar um caixa sem violência com ninguém do que assaltar uma pessoa na rua, o retorno financeiro é muito maior. Agora, a quantidade de bandidos que têm repetido crimes e têm sido soltos, e aí não é um problema da polícia, e sim um problema da política judiciária, esse é um problema sério. A gente tem uma taxa de reincidência criminal enorme, e isso precisa ser combatido com urgência. Tá, o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, José Hélito, o vice-governador também, ele até deu uma entrevista ontem, né, para o programa da Bandeirantes, da Band, falando exatamente sobre isso, né, e da indignação dele, inclusive, em relação à soltura de um cidadão que havia sido preso num crime que resultou na morte de um policial militar, menos de 24 horas depois de ter sido preso.
Essa é uma questão fundamental que depende dos políticos. Depende... No caso, lá em Brasília. Mas dos políticos daqui também para fazerem pressão sobre os de Brasília. Depende de uma conjuntura total, porque hoje nós também não temos um lugar para colocar esse preso. Então, um problema sistêmico que precisa ser melhor analisado. Os juízes ficam numa situação complicada, a segurança pública fica numa situação complicada e o policial lá na ponta, esse sim, conhece já o bandido. Tá, você de novo, meu companheiro, vamos lá. Mas não se resolve o problema. E eles vão rindo, né? Eu já entrevistei aqui policiais que dizem isso, que quando eles são presos, eles vão rindo, vão achando. Olha, Paulo, eu já vi lugares em que o policial sai da delegacia depois do bandido. Verdade. Então ele prende, leva na delegacia, o bandido sai primeiro, o policial sai depois. Essa é uma ação política. E aí volto a dizer a você telespectador, a sua arma é o seu voto quando você vai à urna. Então esse voto tem que servir para cobrar daquela pessoa a quem você ajudou a eleger, para que essa pessoa faça alguma coisa lá em Brasília, ainda que seja um vereador aqui. Os vereadores podem se reunir, existe uma união, associação dos vereadores, existe os deputados estaduais, enfim, todos se unirem, irem a Brasília, mas cobrarem com força uma ação que, na minha opinião, deve partir de Brasília para que haja uma unidade no combate ao crime no país. Até porque questões de segurança pública e direito penal, só a União pode legislar. E até por conta da questão de fronteiras por onde entram também armas e drogas, que são as causas, né, que são as armas dos bandidos. Sim. Tudo ocorre em função de armas e drogas, não é isso? Vamos fazer um ping-pong bem rápido? Vamos lá, começa pelo Marcos. Na verdade, o Marcos manda um recado aqui, e eu já consultei o doutor Diogo, ele disse que não tem problema falar isso. Atenção, fiéis, na hora do voto, não vão pela cabeça do pastor. Não só do pastor, né? A gente não pode ir pela cabeça de ninguém. O voto é um direito e um dever individual. Agora, essa questão do voto nas igrejas é complicado. A gente tem aí candidato cuja plataforma é feita dentro de igreja. É proibido. Você pode denunciar para a Justiça Eleitoral. E hoje tem uma ferramenta simples, essa aqui, ó. Grave. Faça a gravação. Em ambientes públicos ela é lícita, ela não tem o menor problema. Isso serve como prova depois, seja para o Ministério Público, seja para um partido ou um candidato entrar. Melqui diz isso, dizendo o seguinte: o eleitor tem que fazer renovações em todas as eleições, né? Não reelegendo os candidatos que já estão lá e dando oportunidades para outros candidatos, o que vai ficando cada vez mais difícil, pelo que disse o doutor Diogo, até porque a campanha de tiro curto não permite com que desconhecidos tenham a mesma oportunidade que os já conhecidos. Boa noite, sou o Marçal do setor Pindorama. Boa noite, Marçal. Por que não foi aceito pelo STE o sistema de voto TSE, né? É que o tal do corretorzinho é uma tranqueira, esse corretorzinho, ele muda tudo. O TSE, por que não foi aceito pelo TSE o sistema de voto impresso, já que dessa forma acredita-se que haveria como fazer a recontagem dos votos em caso de suspeita de fraude eleitoral? Eu quero correr tanto que acabo justamente tropeçando. Porque isso implicaria num custo adicional de quase 180 milhões de reais. A Justiça não tinha esse dinheiro e não tem uma necessidade comprovada para se fazer um voto impresso. Por que trabalhadores são obrigados a trabalhar quando convocados, sem nenhum bônus, nem transporte, e o juiz recebe um ótimo salário? A pergunta da Hortência França. Bom, o mesário, essa função do mesário, ela foi criada, na verdade, como uma forma de você participar do processo eleitoral. Aqui em Goiás nós já temos o programa do mesário voluntário, que busca mesários que queiram ser, porque tem muita gente que gosta de ser mesário, que pretende ser mesário, que procura a Justiça Eleitoral para ser. Esse tem um bônus sim, ele serve de critério de desempate, ele dá o dobro do dia de folga se você for servidor público, então tem vantagem sim, além do que você vai estar tendo uma função muito relevante para o processo eleitoral. E aquele que é convocado, né, obrigatoriamente, se ele quiser sair daquela função, o que ele tem que fazer? Como você já disse, Paulo, é convocado, só se tiver uma justificativa que tem que ser aceita pelo juiz eleitoral. Se você for convocado, compareça, não deixe de ir, senão pode te dar problema depois. Edivaldo Residencial Antônio Barbosa. Paulo, e quanto ao aumento dos deputados, né, que tem todo ano, né, na verdade é efeito cascata, né, que vem a partir de Brasília e vai se desdobrando, vai até chegar às câmaras municipais. Não tem nenhuma lei para barrar esse absurdo? Bom, o aumento esse ano depende, todos esses aumentos, dependem do aumento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse ano não teve para ninguém.
Depende, o pessoal do Judiciário, inclusive, teve agora. Só para servidores do Judiciário, mas para os juízes... Ministério Público, né? Não, para juízes, ministros, juízes e desembargadores, esse ano não teve aumento. Agora, é interessante a gente observar, doutor Diogo, quando a gente fala da participação do cidadão, a gente observar, falando em aumento, aí já é outro aumento, foi o aumento que a Câmara Municipal de Goiânia pretendeu dar ao efetivo ali de vereadores, né, aumentando de 35 para 37. A manifestação popular foi fundamental, na minha opinião, para que a Câmara revisse esse posicionamento e ficasse quieta, mesmo que isso não implicasse em gasto adicional, em custo adicional. Eu até escrevi um artigo sobre isso, foi publicado pelo Jornal Popular, justamente indagando isso. Mais vereadores para quê? Porque não tem necessidade. Não há nenhum motivo para poder tentar esse aumento. E se não fosse a participação e a revolta da comunidade, pode ter certeza que isso tinha sido aprovado. Com certeza. Então, bote isso na cabeça, telespectador, eleitor. Toda vez que vocês se unirem, que nós nos unirmos, porque a gente também bateu nisso aqui, bateu no bom sentido, a gente insistiu no assunto, os vereadores são obrigados a rever, tanto quanto os deputados, assim como já aconteceu com o prefeito e aconteceu até com o governo do Estado também, com o governador também, quando ele viu que, peraí, isso aí é uma medida impopular, a população não gostou, volta atrás. O que é, na verdade, até um mérito, né, reconhecer o erro. Na verdade, eles são representantes da população, né? Então é necessário sim que se ouça a população. Vanderlei de Trindade, se a urna eletrônica é segura, quem fiscaliza? Foi encontrada uma em um mato em Aparecida na eleição passada, é verdade. Essa de Aparecida teve o furto, mas a Justiça Eleitoral já tinha feito a leitura. A fiscalização é feita por um sistema tão complexo que dava para poder correr o programa inteiro. OAB, Ministério Público, auditores externos contratados, partidos, existe todo um ritual de fiscalização e você, eleitor, pode participar. No site do próprio TRE tem lá o calendário da fiscalização que é feita todo ano. O José Ricardo de Trindade, né, ele bota o seguinte, outra vez, né, estou passando outra mensagem outra vez, porque quer parabenizar pelo programa, obrigado, José Ricardo, e dizendo que é o único que lê as mensagens, não igual a outras, enfim, e dizendo que o pessoal muitas vezes não registra, né? Mas eu faço questão aqui, tanto que a gente até acabou deixando algumas matérias, o doutor Diogo é testemunha disso, deixando algumas matérias de fora para privilegiar você, telespectador, porque como eu costumo dizer, a gente ouvindo o telespectador, a gente não erra. Assim como os políticos devem fazer. E eu estava comentando com o Paulo aqui que as perguntas são muito interessantes, justamente elas estão esclarecendo todos que estão em casa. E tem muitas, viu? Tem mais um telespectador aqui dizendo o seguinte, Paulo, o problema brasileiro chama-se impunidade e essa medida da tornozeleira eletrônica é uma piada. Piada que acabou num hotel 5 estrelas, né? Lá do Rio de Janeiro. Mas aí, como eu disse, é uma questão de todo o sistema de política judiciária. Nós não temos presídios, nós não temos, e óbvio, a gente precisa ter isso de forma muito clara. A prisão não é sempre o melhor remédio, existem outras medidas. Quer mexer numa coisa contra a corrupção? Mexe no bolso. Essa talvez seja a melhor medida para poder se resolver esse problema. Olá, Paulo, boa noite. Brumel Souza, boa noite. Gostaria de saber se existe uma expectativa de reformulação no número de vezes que alguém pode ser eleito. Acredito que essa é uma causa latente do marasmo político que passamos, como cargos infinitos e a política não se renova. As ideias são as mesmas, as pessoas são as mesmas. Os problemas de hoje são complexos demais para serem encarados com políticos de 40, 50 anos de carreira, diz ele. Obrigado. Bom, para poder ser eleito, ele precisa ser votado. Não há limitação para prefeito só é permitida uma nova eleição, a reeleição, mas para vereadores, deputados, senadores, não tem limite. Aí é só o voto. Tá bem. Paulo do Goiânia Viva, para encerrar, dizendo o seguinte, aí Paulo, tá certo, quem vota somos nós, então nós somos responsáveis pela situação do nosso país. Claro que a gente não vota achando que aquele sujeito vai fazer o que fez, né? Mas que a gente tem uma oportunidade de fazer um recall, pelo menos daí a 4 anos, a gente tem. E agora, a partir de agora, Paulo, de verdade, startou o processo. Nós já estamos na quarta que vem com o início das convenções partidárias. Logo depois temos propaganda. Começou a eleição. Tá bem, obrigado. Desculpa, o tempo está esgotado. Quinta-feira só está em Catalão, não é isso? Quinta-feira eu estou em Catalão, na subseção local da OAB, para falar sobre esses temas com o pessoal de Catalão. Vá o pessoal todo de Catalão assistir, porque a palestra com certeza vai ser ótima. Doutor Diogo, obrigado. A gente volta amanhã e a gente convida o senhor para voltar em outras oportunidades. Eu tenho certeza que o senhor virá. Obrigado pela presença, obrigado a você pela companhia. Uma boa noite, até amanhã.